Você já ouviu falar em divórcio grisalho? Você sabia que na fase da menopausa da mulher é quando tem acontecido os maiores índices de divórcio? Não? Pois é. Isso está acontecendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, eu sou Ieda e seja muito bem-vindo a esse canal. E aí, você está sentindo que o seu casamento já venceu a data de validade? Será? Vamos falar sobre divórcios grisalhos? Falta de libido, que é um sintoma muito presente na fase da pré-menopausa. E pré-menopausa, se você não sabe, é um período que dura de 4 até 10 anos. 10 anos. Então, imagina se você tem um problema de queda de libido por conta da sua desregulação hormonal dentro de um período de casamento. Como é que fica a tua relação, né? Então, esse foi o assunto do outro vídeo. Agora, se você já está com os hormônios alterados, ajustados, você já está fazendo seu acompanhamento ou você não teve este sintoma, a questão sexual do seu casamento está em ordem. E o que pode estar afetando esse casamento, então? A gente percebe que nessa fase pré-menopausa, quando os hormônios estão alterados, são múltiplos fatores, né? A gente vem falando isso desde o primeiro vídeo. Tem uma irritabilidade que vem sem razão. De repente, a mulher explode por conta de uma coisa simples e boba. Daqui a pouco está explodindo, fazendo uma chamada tempestade de copo d'água. Que todo mundo fica assustado, mas o que aconteceu do nada? Do nada teve essa explosão? Do nada. Do nada. E essa mulher pode não dormir direito, não dormir a quantidade de sono que precisa. E acordar no meio da noite irritada, porque ela não consegue dormir, porque está com aquele calorão. E aquela sensação de temperatura de corpo alta, que dá aquela sensação de estar sempre, tá toda hora suando, dá uma sensação até de estar suja, sabe? De se sentir mal, de se sentir constrangida diante das pessoas, porque parece que você está sempre com a temperatura do corpo quentíssima, que você está suando, sempre precisando do amparo de um lencinho para se secar toda. Quando você vê que as pessoas na sua frente estão plenas e comuns num dia de 20 graus e você está lá suando de escorrer. Então, assim, são muitos os fatores que alteram a questão hormonal, que a questão hormonal altera e que interferem na vida da mulher, né? Mas eu quero falar especificamente sobre a relação conjugal, principalmente porque nós temos tido índices muito altos de divórcios grisalhos, que são divórcios na fase a partir dos 40, 45, 50 anos. Pessoas se divorciando aos 55, aos 60 anos. Quando a gente pensa assim, mas o que essa pessoa quer mais da vida? Pra que ela vai se divorciar desse marido com quem ela tá 30 anos? Ela vai fazer o que da vida agora? O que ela quiser. O que ela quiser. Porque nós estamos falando de uma geração nova agora que, como se disse, teima em não envelhecer. É uma geração que aos 50 anos está pensando, o que eu vou fazer agora? Está escolhendo uma nova profissão, está querendo fazer uma nova faculdade, está querendo mudar o corpo, está querendo conhecer pessoas novas, né? Então, assim, muitas coisas acontecendo. E a relação conjugal, às vezes, se torna um peso. E por quê? Não é um problema de libido, já passou a fase do calorão, já não tem irritação, não tem mais nada. E o que acontece? O que está acontecendo? Porque todas essas oscilações hormonais nessa fase dos 40 aos 50, 55, pode começar lá aos 38, tem um período aí de 10 anos até a menopausa, que é o marco da sua última menstruação depois de 12 meses sem ciclo nenhum, e depois começa a pós-menopausa, que ainda tem alguma oscilação de hormônio, né? Principalmente se a pessoa não está fazendo nenhum tratamento, ela vai ter oscilações hormonais ali que dão alguns sintomas, não na mesma proporção, mas ainda tem sintomas sim. Mas nesse período, é um período longo e é um período assim, imagina 10 anos da sua vida. É um período em que muitas coisas vão acontecendo e vão se movimentando e a mulher realmente começa a observar mais, se observar. Então percebe-se que assim, nos estudos fala-se que a mulher nessa fase da idade, ela começa a não tolerar mais o que ela tolerava antes. Ela começa a olhar para o passado e começa a projetar o futuro e ela não sabe mais se aquela rotina que ela tem se encaixa no plano que ela tem daqui para frente. Ela para e pensa, ela começa a pensar hoje em quem que ela quer ser daqui para frente. Ela percebe que o corpo está mudando muito. O corpo está mudando, o humor está mudando, ela não é mais a mesma pessoa. Essas questões hormonais, né, assim como a gente tem uma alteração quando menstrua, lá adolescente, quando essa menstruação para na menopausa, é um marco. Por isso se chama, menopausa é um marco do fim da menstruação. E é um período que mexe com a mulher. Pô, acabou meu ciclo produtivo. Só que nós estamos falando de ciclo produtivo em relação à gestação.
E aí, cada vez mais as mulheres estão olhando para isso como um marco que justamente baliza isso. Puxa, peraí, encerrou meu ciclo produtivo para eu ser mãe. Mas o meu ciclo produtivo não encerrou, não. Eu sou muito produtiva e eu estou muito disposta a criar um futuro muito produtivo daqui para frente, principalmente muito mais viva. Principalmente porque muitas nessa idade estão na fase da aposentadoria. Então, assim, já cumpriu uma jornada muito dura de trabalho, já criou os filhos, já teve uma jornada ali. Nós estamos ainda falando de uma geração sanduíche, em que as mulheres, além de cuidar da família, ajudou a cuidar dos pais idosos, na maioria das vezes, ou dos sogros. Então, é uma mulher que por vezes, ficou sobrecarregada ali com uma série de funções. E agora ela ainda tem toda essa alteração hormonal que, assim, na cabeça dela mostra que, olha, eu estou te mostrando que o seu corpo encerrou um ciclo e vai começar um ciclo novo. E quem você quer ser nesse ciclo novo? Então é um negócio bem importante, é uma pergunta decisiva. Então, será que foi só o tempo que desgastou a relação? A gente ouve, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já conheci pessoas que se divorciaram e passados ali 3, 5, às vezes 10 anos, olharam para trás e pensaram, puxa, mas não era tão ruim assim, por que a gente se separou mesmo? E se casam novamente. Então, precisamos olhar para isso. Que fase foi que tudo parecia que tá ruim? Parecia que você não aguentava mais aquela relação, parecia que você não tinha mais paciência, que vocês se distanciaram fisicamente. Por quê? Será que não é pela falta de libido? Do período da pré-menopausa, que pode levar anos. E se não for tratado, se não for acompanhado por um médico e indicado algum tratamento para isso, a relação vai esfriar. E o distanciamento vai afastar emocionalmente o casal. Claro que assim, eu não estou aqui romantizando um divórcio no sentido de dizer que todo divórcio pode acontecer por conta da culpa da mulher ou da culpa da menopausa. Imagina, jamais diria isso. Pelo contrário, para um divórcio acontecer, são muitos fatores envolvidos. Porém, existem situações em que houve um agravante, sabe? Essa questão hormonal agravou a situação. E, de repente, se isso tivesse equilibrado, tivesse sendo acompanhado e equilibrado, as coisas estariam mais tranquilas. E o período que vocês já passaram 10, 15, 20 anos juntos, fariam com que vocês passassem por essa jornada tão difícil juntos, sabendo do que está acontecendo, sabendo do que está acontecendo e por que está acontecendo e o que está sendo feito para melhorar, ambos trabalhando ali juntos, principalmente esse parceiro compreendendo esta nova mulher, que já agora é uma outra fase da mulher, né? Às vezes a gente tem TPMs muito, vamos dizer como atiçadas, né? Umas TPMs muito marcadas. Tem mulheres que passam pela TPM de uma forma muito difícil. E isso já naturalmente já é um desgaste de relação e é um desgaste pessoal, né? Para quem tem uma TPM muito irritadiça e com muitas oscilações hormonais, emocionais, sofre muito com isso. E a pré-menopausa vai ser disso para mais, porque vem outros fatores, sabe? Então, é preciso falar sobre isso. E por isso que esse vídeo está aqui, para tentar ajudar as mulheres aí na faixa dos 40, 45 anos, que estão passando por esse período pré-menopausa, para que observem essas questões hormonais, principalmente essa da questão da falta de libido, que é o tema desse vídeo hoje, e procure o médico. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você não é a única. O problema não é só seu. O problema talvez não seja o seu casamento, o problema talvez não seja o seu parceiro, o problema talvez não seja falta de amor. Talvez o problema seja hormonal, entende? Eu não estou romantizando essa questão das dificuldades conjugais. Mas se você está com falta de libido, procure o médico e tenta tratar isso, para ver se tratando isso não melhora as outras coisas. Se não melhorar, você já tem uma resposta. Agora, se melhorar, pode ser que você observe que fala, era só isso, ou era por isso, ou também era isso. E pode ser que melhore a situação entre vocês, porque a sua qualidade de vida vai ser melhor também, né? Então, porque esta é mais um ponto de que deixa a gente naturalmente irritada, estressada, e não você só, você, seu parceiro. E esse relacionamento conjugal com problemas afeta a casa inteira. Então, todas as pessoas próximas daquela casa ali vão ficar alteradas ali, porque a gente interfere no clima da casa, né? O casal interfere no clima da casa. É o relacionamento conjugal que dá o tom ali. Se o relacionamento conjugal tá com problema, os filhos vão sentir, ainda que eles não vejam. Eles sentem o clima da casa, né? Então, para você, mulher, meu assunto é com você. É para que você tenha a melhor qualidade de vida, para que você consiga ter o melhor desempenho da tua vida, do teu corpo, domínio sobre você mesma, e que se você estiver sentindo alguma alteração aí nesse sentido, da libido, do desânimo, da falta de interesse pelo seu parceiro,
vá procurar um médico, ginecologista ou endocrinologista, fale sobre o seu problema, peça ajuda em relação a este ponto. Se depois de você conseguir essa ajuda, isso de alguma forma melhorar a tua vida, que bom. Essa é a ideia, né? Que seja com um parceiro fixo, que seja com outra pessoa, que não seja a salvação do seu casamento, mas que seja bom pra você. Que você se sinta feliz como sendo mulher, né? Eu acho que o principal é isso. Então, fugindo um pouquinho da questão conjugal, você como mulher, uma mulher que não tem o corpo pleno, ela se sente mal e se sente frustrada, né? Então, é por isso. Busque por isso, para que você se sinta plena no seu corpo. A questão da libido é um ponto bem importante. E eu quis frisar a questão dos divórcios grisalhos porque são realmente números muito altos que a gente está vendo nos últimos anos, que são os divórcios nessa idade. Então essa fase é marcada por uma reavaliação de vida, né? E às vezes acontece da pessoa até, infelizmente, decidir-se pelo divórcio, e não por conta do parceiro, mas porque quer mudar o panorama da vida. Às vezes é para viver uma solitude. É por conta realmente de fazer essa reavaliação de vida e decidir não estar mais numa relação. Isso pode ser conflituoso para muita gente, né? Que entende o casamento como uma coisa que vai ser pro resto da vida. E para algumas pessoas até era. Porém, nessa fase da vida, começam a revisar estas questões. Justamente porque este período da vida da mulher, ele é, como eu disse antes, um marco de mudança. É uma fase que passou e uma fase nova está entrando. E principalmente porque a gente vê cada vez mais a previsão de vida, né, de mais alta a cada ano. Então nós temos hoje uma estimativa de 80, 85 anos. Só que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, cada um de nós. Existe uma estimativa de vida, mas a gente não sabe. Então é muito comum nessa fase, tanto homens quanto mulheres, mas aqui nós estamos falando para mulheres, fazer essa reavaliação e decidirem que eu não sei quanto tempo eu tenho, eu quero mudar a rota daqui para frente e eu quero aproveitar o que eu puder daqui para frente. E muitas vezes essa reavaliação de vida resulta num divórcio grisalho, como se chama, que é esse divórcio acima dos 45, 50 anos ou até mais. Então, essa foi a reflexão de hoje, que você possa entender em que momento você está, em que momento está seu relacionamento, em que momento está você de vida, se você está na pré-menopausa, se você já está passando pela fase da menopausa, e se esses conflitos já têm aparecido para você, né? Então, assim, se for uma questão hormonal que possa ser tratada e acompanhada a ponto de você corrigir ali a regulação hormonal, como uma falta de libido, e ajustar o relacionamento para prosseguir, se esse for o desejo seu e do casal, ótimo. Mas se as questões conjugais de relacionamento estão alinhadas, porém ainda assim essa questão da pré-menopausa, menopausa, trouxe para você uma mudança de pensamento, sabe? Uma mudança de panorama. E que você já esteja pensando nisso. Então avalie bem todas as possibilidades, avalie bem, porque são decisões muito importantes, é uma decisão muito séria. Como eu disse lá no começo, tem muitos casais que se separam nessa fase e depois voltam a se casar, porque entenderam que a vida sozinhos depois não fazia tanto sentido e às vezes reatam, ou às vezes seguem felizes da vida, cada um na sua nova jornada e no seu mundo, né? No seu novo sonho. A reflexão desse vídeo é sobre isso, para que se avalie, para que se entenda que este também é um ponto importante dessa fase pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, para que você entenda o quão importante este período é na vida da mulher. Ele é muito significativo, ele é muito marcante e ele traz muitas mudanças. Mudanças, às vezes, como essa, definitivas. Então é bom estar atento. Se você não estava atento, fique atento a todos os sintomas que você está sentindo. Procure ajuda médica caso você precise. Sempre de um ginecologista ou de um endocrinologista. Avalie suas condições hormonais, seus níveis hormonais. Se necessário, aceite as orientações e sugestões do seu médico em relação a como você pode ser ajudada neste período, para que você tenha uma vida plena e saudável, com as melhores possibilidades aí de uma vida feliz e cada vez mais ativa, mais saudável e com uma longevidade maior.